Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Felipe Moraes. Eu queria falar hoje sobre um assunto importante, sobre pais e filhos. E o texto que eu vou pegar como base está em Efésios capítulo 5, no verso 1, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, por que imitadores de Deus? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Todos os filhos, quando eles olham para os seus pais e eles admiram seus pais, eles tendem a espelhar e a repetir o seu comportamento. E quando você pega aqui, Paulo falando aos Efésios, capítulo 5, no verso 1, ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele continua dizendo: E andai. Como nós devemos andar? Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas ele diz: Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, parvoíces, chocarrices, são aquelas brincadeiras com um fundinho de malícia, que não convém, mas antes ações de graças. Porque sabem bem disto que nenhum devasso ou imundo ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Há muitos enganadores que dizem que não há problema algum em você praticar essas coisas. Eles tentam reduzir o peso do pecado, dizendo que isso não vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Mas isso é mentira, são enganadores. Então ele diz: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, se a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, significa que viver uma vida desobediente ou sermos filhos desobedientes vai implicar em acender a ira de Deus em algum momento. Só que quando você é filho e você vive em desobediência, Deus vai te corrigir com um propósito. O propósito de te edificar. E nós vamos ver isso aqui agora. Mas se você persistir na desobediência, você vai estar se comportando como aquele que não é filho. E aí você vai acabar tendo uma vida incorreta que desagrada a Deus. É aquela vida que está, na verdade, afastada de Deus. Agora, quando Paulo fala no verso 6, Efésios 5, verso 6, Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Irmãos, você precisa entender uma coisa. Nós não devemos ser companheiros, ou seja, ter comunhão com quem não está tendo comunhão com Deus. E quando falamos sobre isso, não quer dizer que você não possa conhecer, conversar e viver com as pessoas que não são cristãs. Muito pelo contrário. Você não deve, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, você não deve manter uma vida de comunhão com aquele que se diz irmão, mas vive nas práticas pecaminosas, sem o menor temor de Deus. Ele fala assim: Porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Veja bem, andai como filhos da luz é o que ele fala no verso 8, mas no verso 2 ele fala: andai em amor. Isso significa que andar na luz é andar em amor. Amar alguém não é concordar com todo tipo de comportamento e pensamento que essa pessoa tem. Quem ama, na verdade, avisa que essa pessoa está indo para o inferno. E foi isso que Jesus fez o tempo todo. O princípio da pregação de Jesus e o princípio da pregação de João Batista, ou o princípio da pregação dos apóstolos, ele tinha um fundo e uma palavra primária: arrependei-vos. Quem ama avisa da trajetória, avisa qual é a rota que essa pessoa está indo.
Se você ama genuinamente uma pessoa, você não vai concordar com o pecado dela. Você não vai deixar de amar a pessoa, mas você não pode simplesmente reduzir a prática daquela pessoa a algo que não atrapalha a comunhão dela com Deus. E por isso a pregação do Evangelho é tão importante. Por isso a instrução no caminho do Senhor é fundamental para que você venha cuidar dessa vida e para que você venha mostrar que você ama essa pessoa de verdade. Se você ama uma criança, você não vai permitir que ela faça alguma coisa errada sem que você avise. Dependendo do caso, você vai ainda segurar a mão dela para que ela não faça algum tipo de bobeira. Por exemplo, se uma criança quer colocar um palitinho de ferro em uma tomada, você sabe que ele vai dar choque e você então vai fazer o quê? Você vai procurar impedir que ela faça isso. Você vai orientar, não faça isso, porque dá choque. Se você não ama, você falaria assim, por mim tanto faz. Deixa ela colocar isso aí e ela vai ter experiência por si própria. Isso aí é falta de amor. Então, quando você confronta o pecado, quando você alerta o pecador e diz, arrependei-vos, o arrependimento é o caminho para a restauração da comunhão com Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando a Bíblia fala para nós sermos imitadores de Deus, significa que você pode até ter algumas pessoas como referência na sua vida, desde que essa pessoa esteja andando em uma vida correta diante de Deus. Nós não podemos jamais pegar algumas pessoas como referência e, ainda que essa pessoa esteja vivendo uma vida torta, a gente proteger essa pessoa e falar assim, ela está andando do jeito certo. Não, se a pessoa está andando do jeito errado, ela precisa ser orientada, ela precisa, em determinados momentos, ser repreendida também. Então, nós precisamos saber que nós somos imitadores de Deus. O apóstolo Paulo fala em Efésios 5, verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Se nós somos filhos amados, imitadores de Deus, nós aprovamos o que é agradável ao Senhor. Isso é, aquilo que é agradável a Deus, nós devemos aprovar. No verso 11 ele diz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Irmão e irmã que está me ouvindo aí, é necessário não só aprovar o que é agradável a Deus, mas também condenar aquilo que é obra do mal. Tudo aquilo que ofende a santidade, o caráter de Deus, tudo aquilo que afasta-nos da presença de Deus é necessário ser condenado. E como nós fazemos isso? Com discernimento. O discernimento significa que nós temos capacidade dada por Deus para julgar entre o certo e o errado. O mesmo verso que diz não julgueis, segundo a aparência, diz também na sequência, mas julgai, segundo a reta justiça. Eu não posso julgar segundo a aparência, mas nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus, isto é, segundo a palavra de Deus. Aí sim, nós vamos aprovar o que é agradável ao Senhor, como está em Efésios 5:10, e como está no verso 11, nós vamos condenar ou reprovar aquilo que é obra infrutífera do inimigo. No verso 12 ele diz, porque o que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. E nós, como ele disse no verso 8, somos os filhos da luz. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Há algumas pessoas que elas estão dormindo espiritualmente. Por isso ele fala, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede como prudentemente andai, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu ainda vou deixar um verso aqui do capítulo 4 de Efésios, que fala assim, no verso 27, não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Aquele que furtava, não furte mais. Por isso ele fala, sejam imitadores de Deus.
Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vocês. Antes, sejam benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí ele começa no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Que Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.